Vamos lá, meu aluno, minha aluna, para mais uma super aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos ao nosso canal Em Dia com Português. Eu sou Volney Ribeiro, professor de português, e aqui, você sabe, a gente constrói a aprovação. E neste vídeo a gente vai trabalhar a sintaxe do período simples. Neste vídeo a gente vai continuar o que nós vimos na última aula, no último vídeo, certo? O vídeo 5, Banca com Supan. Lá nós trabalhamos 7 questões do período simples, termos essenciais, integrantes, acessórios da oração, e deste vídeo mais 8, somando um total de 15 questões sobre termos da oração. No próximo vídeo a gente vai trabalhar também sintaxe, agora do período composto, orações coordenadas e subordinadas. Independentemente da banca, a gente sabe que português é português, ok? Mas conhecer a banca é interessante, porque a gente sabe como ela trabalha, como ela aborda, que tipo de linguagem usa. Bacana? E eu queria pedir a você, antes que a gente avance aqui, para deixar o seu like, já não custa nada para você, mas para nós faz muita diferença. Eu sei que você está gostando das aulas, está gostando dos vídeos, e eu vou continuar sempre produzindo conteúdo de qualidade para você, porque se não for de qualidade, não interessa, né? Não é só ser gratuito, tem que ter qualidade. Meu objetivo é fazer diferença na sua vida, e depois ouvir, como eu tenho escutado há mais de 2 décadas, professor, deu certo, Fiz 9 de 10, fiz 18 de 20, ou fiz 20 de 20, olha aí que maravilha. A gente fica feliz demais, Isso aí não tem preço. E o próximo aprovado, se Deus quiser, vai ser você. Então, deixa o like, comenta, compartilha, e aí a gente vai estar aqui sempre para apoiar nessa caminhada rumo à aprovação. E deixa eu pedir uma coisa a você, se puder baixar o material e já resolver antes, é até melhor, porque daí a nossa aula vira um tira-dúvidas. Mas se não tiver tempo, se quiser acompanhando aqui passo a passo, desde o comecinho, não tem problema. Só peço a você que elimine tudo que é distração, clique no módulo aula, para a gente fazer essa imersão na língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Separei aqui 8 questões sobre sintaxe do período simples para a gente trabalhar. Banca com Supan. Primeiramente temos o seguinte, mas se engana quem pensa que ele ficou restrito à Europa. Assinar a alternativa correta, é sempre bom você saber se a questão pede a correta ou a incorreta, certo? Sobre a estrutura morfossintática, o que é morfo? Morfo é forma, diz respeito à classe gramatical, se é substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, e sintática tem a ver com a função. Por exemplo, sujeito, predicativo, objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto, ok? Então vamos lá, assinar a alternativa correta sobre a estrutura morfossintática do período reportado acima. Vamos lá, a Europa é complemento nominal. O que é um complemento nominal? É um termo que completa o sentido de um nome. Existe algum nome aí pedindo complemento? Sim. Se algo ficou restrito a alguma coisa. Se a gente parasse a frase aqui, ela estaria incompleta, Aí eu diria assim, olha, isso ficou restrito. Aí você perguntaria, restrito a quê? Restrito é nome, é um nome transitivo. O que é um nome transitivo? É um nome que pede complemento. Da mesma forma que existe o verbo transitivo que pede complemento, também existe o nome transitivo que pede complemento. Eu digo, tenho amor a. Aí você pergunta a quê? A vida. Isto será útil. Útil a quê? A quem? A você. Então perceba que existem nomes que pedem complemento. E o nome restrito pede complemento. Lembrando que o complemento nominal é um termo passivo que completa o sentido de um nome e ele tem preposição. Por isso a crase aí, crase é a preposição mais o artigo a. Ok? Letra B, quem é pronome interrogativo? Não, quem é pronome indefinido. Indefinido. Como é que eu sei que o quem é pronome interrogativo? Se a frase tem uma interrogação, aí fica fácil, Quem fez isso? Agora, numa interrogativa indireta, dá para saber também, não sei quem fez isso. A partir do quem, eu poderia construir uma pergunta, não sei, quem fez isso? Ok? Então, quando eu tenho uma interrogativa direta, em que há o ponto de interrogação, quem é pronome interrogativo. Numa interrogativa indireta, deixa eu até colocar aqui para você, eu poderia fazer uma pergunta a partir dele. Não sei quem fez isso. Então, eu sei que esse quem é um pronome interrogativo, porque a partir dele eu poderia fazer uma pergunta. Quem fez isso? Aqui já não dá para fazer uma pergunta, Não se engana. Mas se engana aí. Quem pensa que ele ficou restrito à Europa? Não, aqui é um pronome indefinido.
Eu indefino quem pensa, tá? Aquele que pensa. Letra C, pensa é o núcleo do predicado nominal. Ó, o núcleo do predicado nominal é o predicativo, certo? É o predicativo. Ok? No caso aqui, ó, é restrito, certo? Ele ficou restrito. Ficar aqui é um verbo de ligação. É como se eu dissesse, ele esteve restrito. Ok? Então, restrito é o predicativo. O predicativo é o núcleo do predicado nominal. O verbo é o núcleo do predicado verbal. Ok? Então, é importante anotar isso aí. Então, olha só que interessante. A gente está estudando sintaxe. Isso aqui vale para qualquer concurso, qualquer banca. FGV, CESP, Sebrasp, né? IDECAN, qualquer concurso. Mas é interessante ver como a banca aborda também. Então, o núcleo do predicado nominal é o predicativo. Ficou é verbo intransitivo. Não, verbo intransitivo é um verbo de ação. Por exemplo, chegar é intransitivo, ir é intransitivo, adormecer é intransitivo. É um verbo de ação que não pede complemento. Ficar é um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação é aquele que liga um sujeito a um predicativo. Os mais comuns são ser, estar, ficar, permanecer, continuar, ok? Andar, quando dá a ideia de ligação. Por exemplo, ele anda preocupado, ele anda nervoso, ok? Então, resposta correta aí, primeira questão, a gente marca a letra A. Questão 2, temos o seguinte, no trecho, achei esse livro uma ótima escolha. A expressão destacada cumpre função sintática de, sujeito desse verbo aqui, sujeito, né? Sujeito oculto, né? Eu. Sujeito oculto, eu. Ok? Então essa opção nem tem aí, sujeito, né? Sujeito oculto, eu. Prof, o que é um sujeito oculto? É aquele que eu não precisei escrever, porque ele é facilmente recuperado no contexto. Chegamos cedo, quem? Nós. Ok? O verbo achar é transitivo direto. Então ele pede o quê? Objeto direto. O objeto direto dele é esse livro. Achei o quê? Esse livro. Objeto direto. Então eu já sei que o que está destacado não é objeto direto. Também não é complemento nominal, sabe por quê? Porque o complemento nominal se liga a substantivo abstrato e livro é um substantivo concreto. Não existe complemento nominal de substantivo concreto, ok? Por exemplo, ó, relógio de ouro. Relógio é concreto, então de ouro não é complemento nominal, é adjunto adnominal. Eu digo parede de gesso. Parede é um substantivo concreto, então de gesso é adjunto adnominal e não complemento nominal. Não existe complemento nominal de substantivo concreto. Complemento nominal se liga a substantivo abstrato e não a substantivo concreto, ok? Então, vou eliminar essa opção. Predicativo do sujeito. Primeiramente, o que é um predicativo? Predicativo quer dizer qualidade, certo? Então, quando se fala assim, predicativo do sujeito ou do objeto, a gente está falando de qualidade do sujeito ou do objeto, certo? De quem é essa qualidade? É do eu? Eu sou uma ótima escolha? Ou o livro é uma ótima escolha? O livro é uma ótima escolha. Então, essa qualidade é do livro. Então, aqui a gente tem um predicativo do objeto, ou seja, uma qualidade do objeto. Bacana? Aí você vai anotando tudo aí, né? Porque essas informações vão fazer diferença. Beleza? Vamos lá. Sem mais delongas, questão 3. Temos o seguinte: em não podendo contar com o apoio desse dispositivo, pessoas adultas que aprendem línguas estrangeiras têm dificuldades em assimilar os detalhes da gramática. Considerando as relações sintáticas, os termos destacados devem ser classificados respectivamente como. Quem não pode contar com. Então, esse termo aqui complementa o verbo contar. O verbo contar aqui é transitivo indireto. Ele está pedindo um complemento com preposição. O que é um verbo transitivo? É aquele que pede complemento. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que pede complemento com preposição. E quais são as preposições? Uma dessas seis que eu vou citar agora. A, de, em, para, com, por. Preciso de você. De você, objeto indireto. Ok? Preocupei-me com você objeto indireto. Conto com você, objeto indireto. Então a gente elimina a letra B, letra C. Ok, agora vamos ver se o termo que vem na sequência é complemento nominal
ou adjunto adverbial? Ó, quem tem dificuldade em alguma coisa, né? Complemento nominal também é preposicionado. O complemento nominal é preposicionado e passivo. Sofre ação. Dificuldade em quê? E outro detalhe, o complemento nominal é o termo que completa nome. Tá certo? Então, o adjunto adverbial expressa uma circunstância. Tempo, modo, meio, lugar, condição, causa, enfim. Então, resposta correta, letra D de dado. Porque esse termo aí complementa o nome dificuldades. Ok? Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, manda aí, tá certo? Pode mandar no Instagram também. Tá aqui o nosso Instagram no canto direito, deixa eu aumentar aqui da tela, ó. @professor Volney, tá? E já deixa o like, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o link com amigos, tá bom? Deixa um comentário, tudo isso é muito importante, tá? Para o nosso canal, beleza? Vamos lá, vamos avançar que ainda temos mais 5 questões. Vamos lá, banca com Supan, questão 4. Considerando o período, abre aspas, surgiu na Nicarágua uma língua completa, o idioma nicaragüense de sinais. Assinale a alternativa correta. Repita, é sempre bom olhar se a questão pede a alternativa correta ou incorreta. Sintagma nominal. Ó, quando você vir esse termo sintagma, pode associar a termo. Tá? O termo, tá? Todo sintagma é um termo da oração. Só uma questão de nomenclatura. Por isso que é bom a gente conhecer a banca para a gente ver a linguagem que ela usa, a gente não ter surpresa numa situação real de prova. Então, sintagma verbal, sintagma nominal, pode entender como termo da oração. Bacana? Então, vamos lá. O sintagma nominal, uma língua completa, exerce a função de sujeito da oração. Lembrando que sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. E o sujeito pode aparecer em qualquer lugar. Pode vir antes do verbo, depois do verbo. Eu posso dizer o seguinte, o garoto gosta de sorvete. Quem gosta? O garoto. Gosta de sorvete o garoto. Quem gosta? O garoto. Certo? Como é que eu faço então para identificar o sujeito? Primeiro, o verbo concorda com ele. Segundo, você pode perguntar ao verbo que ou quem. A resposta é o sujeito. Quem gosta de sorvete? Ok? Aqui, ó, o que surgiu? Uma língua completa. Então, uma língua completa surgiu. Então, é sujeito. Perfeito. Letra A. Questão 4, letra A. Questão 5. O verbo surgir nesse contexto deve ser classificado como impessoal. Não, o verbo impessoal é aquele que só existe, tá, na terceira pessoa do singular. O verbo impessoal faz parte de uma oração sem sujeito. Então, ele tem sujeito, então já não é impessoal. Tá? Se, em vez de uma língua completa, a gente tivesse línguas completas, a gente teria surgiram línguas completas. Surgiram línguas completas. Ok? Verbo impessoal, verbo haver, por exemplo, no valor de existir, que não tem sujeito, não tem plural. Haverá muitas aprovações, em vez de haverão muitas aprovações. Verbo impessoal é o verbo que expressa fenômenos naturais, chover, trovejar, nevar, relampejar, ok? Não tem sujeito e só existe na terceira pessoa do singular. Letra B, falsa. Letra C. O sintagma nominal, uma língua completa, exerce na oração a função de objeto direto. O verbo é intransitivo. Tá? Se o verbo é intransitivo, ele não pede complemento. Só existe objeto direto, tá? Se o verbo é transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por exemplo, vender. Quem vende, vende algo. Por exemplo, oferecer. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Se o verbo não tem essa transitividade, ele não tem objeto, ok? O verbo surgir é transitivo direto? Não, já vimos que ele é intransitivo. Ele não pede complemento. E detalhe, né? Transitivo indireto, não. Ok, beleza. Isso aí. Verbo intransitivo. Portanto, questão 4, letra A. Questão 5. Função sintática do que? Vez ou outra, isso é cobrado em tudo que é concurso. Deixa eu lhe dar uma dica. Primeiramente, morfologicamente, esse que é pronome relativo, né? Você vai fazer o seguinte, para saber a função sintática do que? Você vai separar o que da oração anterior, tá? E vai colocar o termo que ele retoma no lugar dele. Porque o que, pronome relativo, retoma o termo anterior. O que tem como referente o termo anterior, que ele é pronome relativo.
Prof, como é que eu sei que ele é pronome relativo? Troca por o qual, a qual, certo? Histórias as quais. Então, como o que retoma o termo anterior, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o termo anterior e colocar no lugar dele e ver que função esse termo tem na oração do que, certo? Vai ser a função do que. O que é um pronome relativo? Pronome é uma palavra que acompanha ou substitui nome. Relativo por quê? Porque relaciona orações. Então, para evitar repetição, a gente usa pronome relativo, tá? Relacionando orações. Então, vamos lá. Ó, seu objetivo como escritora é contar histórias que divirtam e, ao mesmo tempo, façam o leitor refletir sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. A função sintática do termo sublinhado acima é, esse que retoma histórias. Então, histórias divirtam, né? Eu poderia colocar aqui no lugar do que, histórias divirtam. Então, histórias vai funcionar como sujeito do verbo divertir, ok? É isso aí. Deixa eu dar outro exemplo aqui, Conheço o aluno que estuda. Qual é a função sintática do que? O que retoma aluno, né? Então, faço o seguinte, eu vou colocar o aluno aqui. O aluno estuda. O aluno estuda, o aluno é sujeito. O que está no lugar de aluno, então, o que é sujeito? Dá outro exemplo aqui para você. Li o livro que você indicou. Li o livro que você indicou. Esse que retoma livro. Então eu digo, você indicou o livro, né? Você indicou o livro. Então o livro aí funciona como objeto direto, né? Você indicou o livro. Vou colocar aqui o livro. Quem indica, indica algo, né? Sujeito, você. O livro, objeto direto. Só que o que substitui livro? Então, o que é o objeto direto? Ele é um pronome relativo, isso quer dizer que ele vai substituir nome, tá? E relacionar duas orações a fim de evitar repetição desnecessária. Então, fica a dica. Quando você tiver que analisar a função sintática do que, tá? Faz uma barrazinha assim, separa o que da oração anterior, vê qual é o referente dele, que é sempre o termo anterior. Todo pronome relativo tem como referente o termo anterior, ou seja, ele sempre retoma o termo anterior. E aí você vê que termo ele retoma. Pega esse termo, põe no lugar dele e vê qual é a função sintática que esse termo teria. Vai ser a função do quê? Bacana? Sujeito, então. Questão 6, temos o seguinte. A retina é responsável pela captação de luz, que irá formar as imagens enviadas para interpretação no cérebro. O termo oracional está devidamente classificado como, é responsável. Responsável é um adjetivo. Esse adjetivo pede complemento? Pede, né? Então é complemento nominal. Responsável pelo quê? Se eu disser assim, você ficou responsável. Responsável pelo quê? Esse nome pede complemento. Aliás, prof, quais são os nomes que pedem complemento? Vamos lá, deixa eu anotar aqui para você, Adjetivo pode pedir complemento. Por exemplo, responsável, né? Advérbio pode pedir complemento. Por exemplo, favoravelmente, né? Favoravelmente. Ok? Aqui nossa borrachinha. Favoravelmente. Pode pedir complemento. Vou colocar aqui adjetivo, advérbio e substantivo abstrato, tá? Adjetivo, útil, útil a alguém. Advérbio, favoravelmente, favoravelmente a. E também substantivo abstrato. Substantivo abstrato pode pedir complemento, tá? Por exemplo, amor. Amor a quê, né? A vida. Então, são essas três palavrinhas que podem pedir complemento nominal. Adjetivo, advérbio e substantivo abstrato. Então, complemento nominal de responsável. A gente da passiva só ocorre na voz passiva. Tá? A voz passiva aqui seria o quê? Seria um verbo de ligação mais o particípio. Por exemplo, o carro foi vendido, aqui o verbo de ligação mais particípio, foi vendido pelo dono. É como se eu dissesse, o dono vendeu o carro foi vendido pelo dono.
Então, pelo dono é o agente da passiva. Agora, é importante lembrar que o agente da passiva só acontece na voz passiva. E aqui nós não temos voz passiva, ok? Aliás, quando o verbo da frase é de ligação, sem particípio depois, a gente não tem voz nenhuma. Nem ativa, nem passiva, nem reflexiva. Seria o que se chama de voz neutra. Adjunto nominal. Não existe adjunto nominal de adjetivo, certo? Que a palavrinha que vem antes aqui, ó, é adjetivo. Também não é predicativo de sujeito. Predicativo de sujeito é responsável. É a palavra responsável. Lembrando que predicativo quer dizer qualidade. Então, o predicativo é esse adjetivo. Agente circunstancial é o quê? É um adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo da oração que expressa circunstância. Sim, não, afirmação, negação, talvez, dúvida, com você, companhia, de táxi, meio, ok? Então, o agente circunstancial é um adjunto adverbial. Portanto, questão 6, letra A. Vamos de questão 7. Temos aí o seguinte, no trecho, mais uma vez, função do quê? E agora você já sabe como proceder, né? Isola o que da oração anterior, vê qual é o referente dele, que é o termo anterior, pega esse termo anterior, bota no lugar do quê? Aí, que função tem? Vamos lá. No trecho, abre aspas, não há outra tecnologia que possa rastrear o potencial de ação individual de uma dessas células em animais vivos ao longo desse tempo. O pronome destacado, pronome relativo, exerce função de. Então, esse que retoma outra tecnologia, tá? Então, eu escreveria a frase assim, outra tecnologia possa rastrear, locução verbal, possa rastrear o potencial de ação. O potencial, ok. Então, o que vai rastrear é outra tecnologia. Outra tecnologia é o sujeito dessa locução verbal, que esse termo aqui é objeto direto. Então, aqui é o sujeito. Só que outra tecnologia não apareceu. O que apareceu foi o quê? O que apareceu para evitar uma repetição desnecessária. Por isso a gente usa pronome. A gente usa pronome ou para acompanhar nome. Por exemplo, meu pai tem um pronome meu, certo? Essa cidade tem um pronome essa. Ou para substituir. No caso, o pronome relativo substitui nome. E aí ele assume a função do termo anterior que ele substitui. Então, sujeito, ok? Nem poderia ser objeto indireto, por quê? Porque a locução verbal é transitiva direta. Rastrear algo, né? Ok? Rastrear algo. Então, letra B de bola. Então, faça isso a próxima vez. Tá? Pegue o termo anterior que retoma, põe no lugar do que e você reescreve a frase. Aí você vai saber exatamente a função sintática do que. Bacana? E agora chegamos à nossa última questão, 8ª questão. E eu queria pedir a você para pausar o vídeo e deixar o like já, certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Encaminhe um link para amigos, tá bom? A gente fica feliz em poder compartilhar conteúdo aí para o maior número de pessoas. E aqui, tem outras aulas já para a banca Consulpan. Se essa for a sua primeira aula, tem outras 5 aí. Banca Idecan também, aula de redação. Então, bom ter você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Vamos ficar em dia com o português. A ideia é essa. Das seguintes orações, temos aí 3 orações. Segundo a OMS, há várias investigações em andamento. Existem equipes nos distritos afetados. E o vírus é altamente infeccioso. O sujeito se classifica respectivamente como? Aqui nós temos o verbo haver no valor de existir. Então, é sujeito inexistente. É um verbo impessoal. Existem equipes nos distritos afetados. Existem equipes. O verbo existir é intransitivo. Ele sempre tem sujeito expresso na frase. E quase sempre esse sujeito vem pós-posto. Quase sempre esse sujeito vem depois dele. Tá? Então, equipe sujeito simples. O que é um sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo, independentemente de estar no singular ou no plural. E o que é um sujeito composto? É aquele que tem 2 ou mais núcleos, no singular ou no plural. Tá? Então, sujeito simples. Então, resposta letra B, né? Letra B de bola. E aí, o vírus, sujeito simples, núcleo, o vírus. Então, letra B de bola, ok? Com isso, né, a gente
está finalizando aqui a nossa aula. Tem aqui até o próximo vídeo. Prof, vai ter o próximo vídeo? Vai, depender de você, certo? Deixa o like, comenta. E se você, né, sente que precisa de um português do zero mesmo, e um curso mais completo do Brasil, tem até literatura, para você ter uma ideia. Que alguns cursos, né, no Brasil pedem literatura também. Nosso curso traz tudo isso. Garanto a você, é o melhor e o mais completo. Link aqui na descrição do vídeo. Bacana? Então, meu aluno, minha aluna, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Ó, beijão no coração e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.